Vou começar, então, talvez. A gente sempre começa, né, se apresentando pelo nome, pelo que a gente faz, a gente vai chegar lá. Mas quero só começar de uma maneira, então, um pouco diferente, né? Oba! Quem você sente que está você hoje? Nossa, que pergunta difícil. Bom, eu acho assim, uma coisa que é importante falar, porque eu sei que muita gente se identifica com isso. Hoje eu sou uma mulher na pré-menopausa. E isso é uma Hum, coisa muito nova para mim, porque realmente é uma coisa que tem mexido comigo mais do que eu poderia imaginar. Sou hum, muito feliz de estar vivendo isso nessa era agora, onde tantas mulheres falam sobre isso, né? Não é uma coisa da qual você tenha que se envergonhar, já não é mais tabu. Eu também não estou nem aí para falar essas coisas, eu acho que é super importante. Mas a realidade da oscilação, né, hormonal na pré-menopausa me atingiu em cheio, um negócio muito intenso mesmo. Então, eu sou essa pessoa que está passando por isso nesse momento e que estou buscando, dentro dos pilares que já fazem parte da minha vida, né? Atividade física, uma alimentação balanceada e música, principalmente, né? Que é essa linguagem que a gente não precisa se explicar, né? Uma coisa muito direta, muito da alma, para tentar me reencontrar. Mas tá sendo um momento novo, bem, bem novo mesmo. hum. Como você sente? O que é diferente para você hoje? Como é que você está nesse lugar novo hoje? Quais são as novidades para você? Eu acho que é uma intensidade muito forte emocional, né? Então, assim, emoções de ansiedade, de raiva, tudo muito exacerbado, sabe? As coisas Uhum, assim, é, talvez um pouco mais negativa mesmo, uma coisa que como eu falei pra você, assim, como a gente tá aqui pra ter um papo bem reto, né? uhum. Muito que às vezes eu nem me reconheço, mas tô com essa paz de que isso também vai passar e que tem aqui realmente uma camada hormonal que está acontecendo e que vai causando essas mudanças, né? Então tem que ter uma base sólida para conseguir navegar por isso sem destruir o mundo ao redor. Sem destruir, né? Usar Sem essa jogar uma bomba fúria toda mais em pra. tudo. É uma coisa Ih, muito real. tá, tá. E é então, essa intensidade é muita energia nesse momento. Muita, muita Muito. energia e tudo muito exacerbado. Hum. E quando você calibra, por exemplo, usando alguns desses recursos que você disse, né? Atividade física, música, como é que você sente que fica? Você mantém uma conexão com um certo equilíbrio. Eu não diria que eu me equilibro, eu mantenho uma conexão com essa noção de equilíbrio, mas é uma coisa assim de você navegar mesmo por mares muito revoltos. Tá, tá. E bom, já que a gente começou de um jeito meio diferente, né? Eu vou aproveitar e a gente vai bater papo de um jeito bem feminino, que não é uma coisa reta, assim, é meio assim. Bom, então vamos lá, né? Ligando as coisas dessa forma. Eu sei que você acabou de lançar ou está lançando um novo álbum agora, né? Isso, eu tô me preparando para lançar o disco sai agora em setembro. Tá. Então, deixar em stand-by essa informação e aí eu vou conectar com uma outra que vai chegar lá. Você percebe, né, para você existe conexão entre as músicas que você escreve, quando elas te vêm, elas têm relação com os seus momentos de vida. E aí eu pergunto, né, como é que esse álbum, né, esse disco chega agora, nesse momento que você está contando? Como é que você olha para isso? Eu sou cantora e compositora. Os meus primeiros dois discos, e eu lancei vários singles também, sempre foram músicas autorais. Sempre nascem, é sempre a emoção que vem primeiro, e essa emoção, de alguma maneira, ela é um pouco maior do que eu mesma, e eu preciso canalizar isso, e o meio que eu encontrei para fazer isso de uma maneira que fosse construtiva para mim é através da poesia e das músicas, né? Eu gosto muito de me expressar tanto como escritora, né, de letras, quanto como compositora através das músicas. Esse disco ele chega de uma maneira um pouco diferente para mim, porque é a primeira vez que eu estou
gravando músicas que não são minhas. Hum, Então, isso é totalmente inédito. Isso traz uma outra responsabilidade. Na verdade, eu acho muito mais difícil, porque as 5 músicas desse disco são músicas que honram manifestações do sagrado divino ao redor do mundo, né? Então, nós temos Nossa Senhora, é, Kuan Yin, da China, Ananda Mai, da Índia, Durga, também da Índia, e quarta, Iemanjá, uhum. né? Então, são músicas belíssimas que eu estou fazendo uma releitura. E o fio que conecta todas elas justamente é essa questão do sagrado feminino. Então, vem com uma responsabilidade muito grande, não apenas com os autores, mas também com essa questão de ser uma coisa é, mais voltada para o sagrado mesmo. E no momento onde você justamente está falando de uma maturidade, né? De um lugar novo em você, também ligado ao feminino, né? Isso, isso. Então é bem interessante porque justamente eu estou suplicando. Ajuda-me, por favor. Que a gente precisa de ajuda, né, Thaís? Sim, total, A total. gente precisa de ajuda, É muito é. interessante essa questão dos ciclos, né? Assim, meu filho tá com 11 anos, né? O Lucas tá com 11 anos e, assim, tá claramente, né? Eu tô sentindo. Hoje eu tive um dia de passeio com ele, meus pais estão aqui me visitando. E foi um dia, assim, muito leve por um lado, com os meus pais, e ele com um bico deste tamanho, né? E eu, assim, pelas laterais, pelas bordas e não sei o quê, que é essa fase, né, da pré-adolescência, da É, adolescência. Que eu lembro que a minha foi assim, ó, é, né, é. the hell, assim. Uhum, E esses ciclos, né, que entram ao mesmo tempo, a mesma, né, ao mesmo ponto quando nós mulheres também, né, a gente engravida, para mim a minha gravidez foi muito leve, mas assim, quando uhum. eu pari, foi também, né, assim, uma coisa de hormônios em que eu virei de ponta cabeça do avesso. Então é muito interessante, muito isso, né, para nós mulheres, o quanto a gente tem fases muito fortes, né? No caso, eu estava falando de adolescência, acho que para os meninos também, mas Uhum. assim, homens não engravidam, né? Homens não entram na menopausa, então a gente tem mais situações onde os hormônios oscilam na nossa vida e como isso faz diferença, e só quem vive na pele que sabe realmente o que é, né? Não, essa questão, assim, eu na verdade, como sempre fui uma pessoa assim, não, estou acima dessas coisas. E também, assim, na verdade, não é nem a questão de você ter uma arrogância, mas eu nunca quis me vitimizar. Então, para mim, assim, não vou usar TPM como desculpa, não quero usar nada como desculpa. E até por isso eu demorei bastante para aceitar que realmente essa questão da TPM, por exemplo, era uma realidade para mim, né? Isso foi apontado para mim por pessoas de fora. E eu achava que não, e eu negava, e eu sempre, né, insistindo que isso é psicológico, que você pode estar acima dessas oscilações e tal. E hoje, com 50 anos, assim, eu humildemente reconheço que é preciso dar um espaço para isso, entender como é que isso acontece, buscar ajuda, porque realmente, como você falou, né, no caso da realidade do corpo feminino, essas oscilações elas acabam acarretando uma mudança, né, do nosso comportamento e a gente tem que saber lidar com isso, né? E acho que o primeiro passo é aceitar. E o maior desafio tem sido para com os outros, você com você mesma, quando você se reserva e fica mais você quietinha, tá tudo bem. A fúria vem quando você, né, entra em contato com o mundo, com outras pessoas. Como é que você percebe isso, né? Não, o caos é total. Total. De É dentro para total. fora, de fora para Não, dentro, tudo. isso eu não posso nem ficar apontando dedos, porque assim, quando eu me fecho também, nossa, tá, é uma coisa muito, muito, muito interessante. Tá, tá. E existe. Como é que tem sido a conversa, né? A comunicação de você para com você nesse momento? É alguma coisa mais. A gente estava falando de feminino, né? Do momento, né? Do disco e tudo isso, do sagrado feminino. Você sente que você tem tido um lugar mais acolhedor, mais feminino, mais quentinho de você para com você? Ou vem numa coisa do masculino, tipo, para, se, né?
equilíbrio, respira, não responde desta forma. Como é que você sente que tem a sua comunicação com você? Então, eu acho que uma ferramenta que eu tenho utilizado bastante, que tem sido muito legal para mim, é escrever. Então, Hum. assim, eu tenho escrito de uma maneira totalmente sem filtro. Então, ela tem sido bem acolhedora nesse sentido, né? De simplesmente sentar na frente do computador e escrever absolutamente tudo que eu estou sentindo, sem julgar. A princípio, assim, essa coisa de você vomitar mesmo todas as emoções, colocar isso para fora. E aí, óbvio, quando você faz isso, você já ganha um pouquinho de perspectiva, né? Então, eu acho que tem sido um acolhimento mesmo, no sentido de eu, de mim para mim mesmo, sem filtro. Como uma E isso escrita é, terapêutica, sem é intenção de chegar em lugar nenhum. exatamente. Não, não, no fundo eu quero, né? Eu quero me sentir mais em paz. Eu acho que, para mim, essa busca do equilíbrio, ela é uma constante durante toda a minha vida. Mas eu acho que à medida que você vai amadurecendo, e no caso, particularmente aqui dessa fase da pré-menopausa, eu acho que ela vem, e eu tenho lido vários relatos de outras mulheres, né? Ela vem de uma maneira muito franca, né? E eu acho que isso, de mim para mim mesmo, é legal. De mim para os outros, você pode acabar machucando os outros de uma maneira um pouco desnecessária. Então a Uhum, gente tem que ter essa, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? De saber assim, olha, eu posso ser totalmente franca de mim para mim mesmo, mas daqui para fora eu posso adequar o discurso porque, né, a vida vai seguir depois da menopausa e tal, e a gente não quer simplesmente né, fazer que o mundo engula a gente do jeito que a gente é, porque isso não existe, né? A meu ver, eu acho que tudo é a gente concilia, né? Tudo é uma negociação, né? A gente uhum. precisa um do outro para comer, para existir. Então a gente tem que saber navegar esse tumulto interno e ao mesmo tempo ter uma verdade na interação com os outros, mas com uma certa parcimônia, né? Uhum, uhum. E tem momentos, você tá falando de escrever, né? De vomitar, assim, de Isso, colocar pra fora. é. Ou antes, por exemplo, atividade física. Você sente que quando tem esse, eu vou usar esse descarrego, né? Essa Uhum. que sai. Isso ajuda, de alguma maneira, a estabilizar ou a regular um pouco mais? O exercício físico para mim tem sido absolutamente essencial. Eu sempre gostei muito, então eu tenho essa vantagem, né, de ter praticado exercício físico toda a minha vida, mas agora, por exemplo, eu estou fazendo todos os dias. Então eu faço Uhum. pouquinho, as minhas sessões de treino elas duram mais ou menos 20 minutos, mas são extremamente intensas e eu sinto que realmente isso ajuda a reduzir a ansiedade, a reduzir a fúria, né, a você ficar num lugar um pouco mais centrado. E é uma baita de uma ferramenta. Assim, para mim é uma coisa que funciona muito bem. E você não sente uma queda de energia, por outro lado, você sente uma intensidade grande, é isso? Então é engraçado isso, né? Tem o cansaço, mas tem muita intensidade também, né? Na fúria, na raiva, né? Na ansiedade e tal. Então eu acho que se eu tivesse que dizer, se eu tivesse que falar para você, eu sou mais do excesso de energia do que da falta de energia. É dessa maneira que as coisas têm se manifestado para mim. Uhum, uhum. E algo que me vem, Raika, assim, que tá muito ligado à música, né? Que é a respiração. É algo para qual você olha especificamente, né? Eu sei que ela tá muito dentro da música, mas a respiração é algo que você sente que você acaba olhando, conversando um pouco, porque ela tem uma ligação direta, né, com o nosso sistema simpático, que é esse que traz ansiedade, né, a luta e fuga, e ao mesmo tempo o nosso sistema parasimpático, que é o que dá uma acalmada, né? E muitas vezes quando se canta, né, e você vai soltando o ar, é justamente o momento onde a gente ativa mais, né, o parasimpático. Você percebe alguma ligação no dia a dia quando você está, por exemplo, cantando, ou quando intencionalmente você olha para isso? Ou isso, na verdade, é uma coisa que vai mais no automático, mas não é um lugar para o qual você olha tanto? Como é que é isso? Eu vou falar para você assim, dessa experiência, desse momento que eu tô particularmente, o respirar é uma coisa sutil demais para lidar com a Com tanta coisa. densidade das emoções que eu tô lidando agora. Então, ir lá na academia e levantar peso,
É uma coisa que me ajuda mais. Agora, claro que cantar é uma coisa que me faz muito bem, né? Então, aí eu me conecto com essa questão da respiração, mas muito mais no momento do canto, como uma ferramenta relacionada ao canto, do que isoladamente como uma ferramenta terapêutica, que eu sei que é super importante, que eu mesma acredito nos benefícios, mas chega um momento como esse que eu estou na minha vida, que é sutil demais, né? Para a densidade das emoções, para a força e a intensidade, né, do que está acontecendo nesse sentido, né? E na verdade, no meu caso, graças a Deus, eu não tenho nada assim dramático acontecendo, como você já sabe que já aconteceu na minha vida, não é o caso, mas uma coisa mesmo de um turbilhão interno de emoções. E dentro desse quadro, por paradoxal que possa parecer, eu não consigo acessar tão bem assim a questão da respiração. A não ser que eu esteja numa aula de yoga, Hum, por exemplo. Aí na aula eu consigo um pouco mais, até porque lá eu tenho a figura do líder, né? Do professor, que vai me conduzindo e, de certa maneira, eu tenho essa coisa de me entregar pro mestre, né? Então, se eu tenho alguém ali que pode me conduzir, a minha cabeça vai, shut up, be a good student. E aí, esse meu lado muito disciplinado acaba se beneficiando quando eu tenho lá o instrutor de yoga e tal, e isso aí eu consigo me acalmar. uhum, uhum. Então, na verdade, você tá nesse exato momento vivenciando um grande momento, né? De desafios, um tempo de superação, né? Tá sendo super legal, Thaís. Na verdade, assim, eu sou uma pessoa, eu gosto muito do processo de envelhecer. Eu não acho uma coisa ruim. Eu gosto da minha idade. Eu me sinto como uma pessoa de 50 anos. Eu falo, não tem como ter tanta história se eu tivesse 25, porque, né, o tempo é um fator muito mágico na vida. É o Senhor da verdade, né? Muita coisa que você vê que você lida quando você tem 20 anos à medida que as décadas vão se passando, você vai vendo aquilo lá com muita clareza. Então, eu gosto muito do passar do tempo. Mas essa questão fisiológica mesmo, né? Dessa mudança que é a pré-menopausa, pela Sim. qual eu estou passando, ela é uma coisa que traz mesmo muita reflexão e que, claro, como tudo aquilo que traz muita reflexão, faz o barco chacoalhar, mas se a gente conseguir manter uma certa direção, e eu acho que eu tenho conseguido, eu tenho certeza que eu vou sair do outro lado com mais conhecimento sobre a vida, sobre a minha natureza e sobre como eu posso, né, me conectar com outras pessoas a partir dessas experiências. Você estava falando sobre envelhecer e esses dias eu ouvi uma pergunta, achei interessante, fiquei refletindo sobre ela. Quero compartilhar com você e ver a percepção que você tem. Quando que se fica velho ou velha? Nossa, para mim acho que assim, velho, velha no sentido assim mais negativo da palavra, eu acho que você fica velho quando você para de querer aprender. Hum, Né? Então eu acho que é isso. Você fala assim, ai não. Eu trabalhava com um músico uma vez que eu falei, pô, eu queria te mostrar um negócio. Ele falou, eu não preciso ouvir mais nada. Ok, mas a gente não vai trabalhar junto, então. sim. Porque, né? Até porque eu estou querendo te mostrar alguma coisa que está expressada ali naquela música, enfim. E então eu acho que o envelhecer ele só se torna uma coisa negativa quando você para de evoluir, né? Porque eu acho que na verdade a gente está evoluindo, a gente é um work in progress eterno até o momento que a gente fecha o olho e vai para algum outro lugar, né? Então Uhum, eu acho que é isso. Agora, o passar do tempo é uma coisa que eu gosto muito. uhum, uhum, uhum. E você comentou agora há pouco sobre, né? A gente estava falando sobre desafios e superações. O que você vê na sua vida, né? Assim, ao longo da sua vida, de momentos de superação? Tem algum ou alguns que te marcam bastante quando você olha para essa questão? Então, você sabe que agora eu tô questionando tudo. Agora, sob as lentes da menopausa, eu tô questionando tudo. Mas eu percebo, assim, que eu sou uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de ir pra luta,
né? Então, assim, eu aceito as limitações e eu vou com toda a minha força diante daquilo que está diante de mim, aquilo que eu considero que seja a minha incumbência, a minha responsabilidade, né? Então, assim, eu acho que foi quando, né, meu primeiro marido teve câncer, então foram 3 anos vivendo como cuidadora em tempo integral, e eu acho que ali também teve uma aceitação muito grande do que precisava ser feito. E não havia tempo para lamentar nada, a não ser canalizar toda a energia que eu tinha para aquilo que estava ali diante de mim, que era trazer o máximo de conforto para ele possível diante daquelas situações extremamente limitadas. Eu acredito que quando meu pai me expulsou de casa, né, de casa não, porque eu já não estava morando mais em casa, mas me expulsou da família, né, isso que me colocou diante de um cenário assim de muita responsabilidade, ainda saindo da adolescência e tal. É, e isso, as dificuldades, elas trazem limites que te libertam. Então, é uma coisa muito paradoxal isso, né? E eu percebo isso na minha vida, assim, essa força que vem diante das limitações. E hoje eu vejo isso dessa maneira, assim, não é exatamente uma força extraordinária, não é uma coragem heróica, mas é uma capacidade de falar assim, não, isso aqui é importante e essa é uma batalha que eu vou lutar, eu preciso lutar ela. Eu acho que é bem importante isso, né? Olhar que, na verdade, ninguém tem um superpoder, ninguém tem uma bola de cristal com as respostas, né? Somos todos humanos, tá? A gente tá todo mundo aqui, todo mundo farinha do mesmo saco, alguns uns tiquinho com algumas coisas mais bem resolvidas, outros com umas coisas Isso. um pouquinho menos bem resolvidas. Mas no final das contas é muito, muito, muito real e eu concordo com você que quando a gente olha para os limites e a gente entende que eles estão lá, e a gente pode conversar com eles de um lugar mais maduro mesmo, a gente entende que os limites, na verdade, né, essas coisas que limitam a gente, elas fazem com que a gente ganhe forças em cima delas, né? Esses dias foi Dia dos Pais e eu estudo, né? Eu trabalho com constelação familiar e é muito interessante porque o criador da constelação familiar, que é o Bert Hellinger, ele traz muito essa visão, né, da parte sistêmica, da relação que a gente tem, né, com a família, o lugar que a gente ocupa. E tem uma frase dele que diz, né, que fala muito sobre isso, assim, que se não fossem os defeitos, né, assim, as questões que a gente tem das fraquezas, né, dos pais, é, a gente não teria forças para ir para a vida, né, que são justamente as dificuldades que a gente passa com eles, né? E a gente olhar para eles e entender que eles não são perfeitos. Então a gente primeiro olha quando a gente cresce, vira adulto, que é isso. A gente não vai, não, né, não tem uma idealização do tipo, nossa, eu preciso ser perfeita porque meus pais eram perfeitos, então eu sou uma porcaria se eu não sou perfeita. Não, eles não eram perfeitos, eu também não sou perfeita. Mas são justamente através desses gaps, dessas falhas, né, que eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa a respeito disso. Se fosse tudo supridinho, eu tivesse toda quentinha, confortávelzinha, não sei o quê, eu não teria porquê, não teria nem da onde me transformar, né, renascer, fazer alguma coisa para transbordar. Né, muitas das coisas elas vêm pela dor mesmo, né, pela necessidade de fazer alguma coisa diferente. Então, quando eu vivo uma falta de algo e eu sinto aquilo ali no meu corpo, eu começo a me mexer aqui, né, assim, é uma coisa de sobrevivência mesmo para encontrar uma saída e daí surge uma força, né? Então é muito interessante olhar para isso que, né, no final das contas, né, falam muito, né, que a gente pode, toda crise é uma oportunidade. Então, se a gente pode Ai, olhar. eu reluto tanto com isso porque eu não quero passar por crise. Acho que nada, não é agradável, né? Também não gosto nem um pouco de passar por Ah, crise. Mas é muito interessante perceber que quando a gente está passando por algo. E crise é isso, né? É uma ruptura com alguma coisa que estava ali, já estruturado, organizado, de repente eu preciso me refazer, só que de uma maneira rápida. Essa que é a crise, né? Eu não planejei, não falei, olha, então agora eu vou fazer isso, isso, isso. Vem alguma coisa, eu falo, opa, preciso me reinventar rapidinho. É uma ruptura. E óbvio que não é agradável, eu preciso abandonar o meu antigo eu, todas as coisas que eu fazia, numa maneira muito rápida. Por isso que dói.
Mas, por outro lado, é muito interessante que se a gente pode compreender que a gente está sendo convidado a se reinventar, a gente pode utilizar isso de uma maneira positiva. Não estou dizendo que é agradável, que é gostosinho, mas é muito interessante que se a gente olha para trás, e eu gosto muito desse exercício, né, de olhar para trás e às vezes olhar para o futuro, né? Então assim, ou até para o presente, assim, o que você está vivendo agora, qual que é, o quanto que você acha que você vai lembrar, ou qual é a intensidade, né? Ou quanto de marca vai ter isso pra você daqui a 5, daqui a 10 anos, daqui a 20, né? Porque a gente às vezes tá vivendo algo e fala, meu Deus! Uhum. Aí você fala, será que você vai lembrar disso? Será que você vai lembrar com essa intensidade? Será que você vai, pelo menos, lembrar disso? Porque às vezes vai apagar da sua mente, né? Ou mesmo quando a gente olha pra trás, né? O quanto muitas situações muito desafiadoras, não estou dizendo que são gostosinhas, mas quando a gente olha pra elas, fala, nossa, se eu não tivesse passado por aquilo exatamente dessa forma, eu não estaria aqui hoje sendo quem eu sou do jeito que eu tô, né? Então acho que o ponto não é bater palmas e falar, nossa, que delícia, e nem uma visão assim, é, com uma espiritualidade distorcida do tipo, tá tudo bem, agradeça tudo, é tudo maravilhoso, que lindo, que legal. Acho que a ideia não é ficar colocando purpurina, glitter nas coisas, mas talvez um papo reto mesmo, um pé no chão do tipo, tá bom, tá isso aí. E aí, o que que você faz com isso aí? Como é que você vive isso daí? Como é que você faz pra gastar menos tempo e energia sofrendo? Porque a gente gasta tempo e energia sofrendo. Nossa, eu não. E como é que a gente pode ressignificar isso quanto antes pra não é vamos fingir que nada tá acontecendo, porque eu também acho que isso não funciona. Tipo, não, bota um sorriso no rosto e finge que tá tudo bem. A ideia não é Uhum. essa, é real. Mas como é que eu não fico nessa reclamação, né? Reclamar é clamar de novo, né? Nessa. Nossa, é outra vida, né? Ó. Essa questão dos pensamentos negativos recorrentes, né? É uma coisa que no caso, voltando de novo aqui para a pré-menopausa, é uma coisa bem real, né? Que você se pega nesses loops de pensamentos. E, e eu acho que realmente tem horas que só o que dá para fazer, Thaís, é você achar mecanismos para aguentar, sabe? Tipo assim, como eu falei para você, vou para ginástica. Não vou resolver. O loop de pensamentos negativos ele vai voltar, porque eu tô nessa fase, mas com 50 anos a gente já tem essa noção de que vai passar. Positividade tóxica é horrível e não Sim. dura. E não dura, né? Aquela coisa que o pessoal sempre fala, se você fecha essa porta, ela vem pela porta de trás, as crises. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter essa maturidade de olhar para aquilo que está incomodando a gente. A sabedoria talvez seja só para a gente analisar aquilo um pouco mais profundo. Será que o problema é essa pessoa mesmo? Ou será que essa pessoa ela mostra para mim a falta de respeito que eu tô tendo comigo? Né? Então, eu acho que é aí que a sabedoria entra para que a gente possa fazer desses momentos de crise, que são extremamente desconfortáveis, que são dolorosos, ou uma crise interna, ou a doença de uma pessoa amada, como que eu enfrentei, mas conseguir entrar dentro do cerne da questão para que aquilo realmente se torne algo que vai te catapultar para a próxima fase. E eu sou uma pessoa absolutamente convicta na questão de que ou você vai para frente ou você vai para trás. Parado não tem. Acho que na vida não é parado. Então a gente tem que Uhum. estar sempre evoluindo. Então, mesmo diante de questões pesadas, negativas, cheias de drama tal, existe algo ali, alguma lição valiosa, você precisa extrair aquilo lá para caminhar, para caminhar. Mas assim, não é uma positividade tóxica, não é fingir que é bom, que é gostosinho, porque é muito aquela analogia, né? Que você nada te ensina o valor da água, né? Nenhum mar pode te ensinar o valor da água quanto um deserto, né? Então a gente aprende muita coisa dentro do contraste. Então você está vivendo uma falta de paz, vai te trazer, né, a importância real do que alcançar um estado de paz, né? Então eu acho que esse contraste, né, como você fala, e eu reluto muito com isso, porque eu falo, pô, mas eu não quero sofrer, sabe? Eu não quero ter que sofrer para aprender. Mas a vida mostra que realmente a gente
sair da nossa zona de conforto é sofrido, né? Então, assim, se for pensar de uma maneira proativa, como é que eu posso buscar isso, né? Buscar essa outra zona por opção, né? Então, e eu acho que isso dentro do empreendedorismo, por exemplo, né? Tem muita coisa. As pessoas têm muito medo do julgamento das pessoas. Pô, aqui é um negócio legal de se fazer. Fazer live né? É um risco Sempre é. que muita gente não teria a coragem de fazer, né? As pessoas não se jogam nesse sentido. Então, eu acho que é possível a gente conscientemente buscar situações que nos tiram da zona de conforto para que a gente esteja sempre nesse exercício, mas a mãe de tudo, a vida, ela, ela também se encarrega de Tá aí. colocar umas coisas na nossa frente, é. Sim, sim. Tem uma autora, não sei se você conhece sobre ela. Ela, enfim, ela tem um monte de vídeos, tem livros, gosto muito do trabalho dela. Chama Brené Brown. Já ouviu falar dela? Uhum, uhum, É, tem algo que ela fala que eu acho que é muito interessante. Ela fala sobre ir para a arena da vida, que é exatamente o que você falou, né? Ela diz o quanto de, né, usando a terminologia atual, quantos haters tem hoje em dia, né? Então apontando tudo, criticando um monte de gente. Mas são pessoas que estão sentadas no seu sofá assistindo Netflix, né? E não se arriscam no final das contas, uhum. né? Então é um lugar muito confortável e diria até covarde, né? De eu ficar apontando para os outros, enquanto tem pessoas que vão se arriscar e assim, o medo tá ali, o erro tá ali, tudo tá ali, né? Porque é esse lugar do tipo, tá, eu vou atrás dos meus sonhos, eu vou atrás de alguma coisa que tá fazendo sentido para mim, vou procurar ressignificar, vou procurar criar. E isso também, né? A gente tá falando de hormônios, pipoca um monte de coisas aqui dentro, né? Então, como ir vivendo, como encaixando a vida com todas essas coisas que estão acontecendo, né? Então, desconfortos, maus-estares, ao mesmo tempo os sonhos que a gente tem, as coisas que a gente quer alcançar. Então, como é que a gente vai escolhendo costurar todas essas coisas, né? Então, Eu acho. gosto muito de fazer um. Desculpa, pode continuar. Mas falar, não, é Eu, isso. eu gosto muito de fazer um paralelo com a alquimia, né? Que eu falo assim, na música, né? E você sabe muito bem disso, que eu já coloquei isso para você, assim, todas as emoções são cores com as quais você pode pintar essa obra de arte, que é a música, né? Então, acho que é um dos únicos lugares onde você pode realmente, você pode pegar o ódio e transformar numa belíssima música. Você pode pegar a tristeza e transformar numa belíssima letra de música. Então, essa alquimia, né, da vida, né? Como é que eu vou pegar esse momento agora de grandes oscilações hormonais, de muitos questionamentos, né? Por exemplo, se a gente tivesse feito essa entrevista 2 anos atrás, nossa, eu ia ter muito mais certeza. Agora eu tô questionando tudo, filha. Tudo. Eu tô questionando tudo. Não sei se valeu a pena nada, que é muito louco. Mas com a certeza que disso também vai vir, né? Muito mais humildade, poxa, mais vulnerabilidade, né? Eu tô encarando essa fase agora com muita vulnerabilidade. Falei, cara, eu não sei se valeu a pena. O que que é valer a pena? Né? Né? Mas com certeza essa constante de que, meu, daqui vai sair um ouro, né? Sim. Daqui vai sair um ouro, uma pepitazinha que vai constituindo, né, essa personalidade in progress, né? Como eu digo assim, é um projeto que não acaba nunca, que é A a, vida. a vida, exatamente. A vida, a vida. É interessante você trazer sobre alquimia, Reca, porque assim, dentro da psicologia tem um autor que é o Jung, que na verdade estudou muito sobre alquimia, né? E ele traz muito esses diferentes momentos, né? A alquimia surgiu porque eles queriam transformar, acho que cobre em ouro, É. né? E aí se trouxe, teve o estudo dessa parte concreta, trazendo para a parte emocional, para a parte psíquica, né? Tentar entender o que, que era isso e perceberam, na verdade, que existem essas fases, né? Esses momentos onde tem. E aí tem, inclusive, a ver com as fases da Lua, é muito interessante isso, Uhum, né? E com as nossas fases de vida, muitos momentos também, onde tem alguma coisa, uma ideia que nasce, ela começa a crescer, então tem os nomes disso, eu sei que tem o finalzinho lá, depois que é o mortificatum, que é a coisa nasce, ela cresce, cresce, ela expande, ela chega num momento grande como a lua cheia e depois ela começa a cair. E esses uhum. são os ciclos
que Uhum, vão acontecendo dentro da alquimia para qualquer coisa. Tanto que eu tenho estudado muito, né, sobre a vida de pessoas com mente milionária. Eu não estou nem falando de dinheiro, estou falando de prosperidade mesmo, uhum, né? E aí é muito interessante observar isso. E quando as pessoas não respeitam, não compreendem isso, elas só ficam querendo estar no topo, no topo, no topo, no topo. E é impossível estar o tempo é, todo lá em cima. Além de ser muito cansativo, exaustivo, tem uma hora que se você não entende que você vai fazer isso aqui, né? E isso é a nossa vida como um todo, a gente vai fazendo isso, mas a gente tem momentos ao longo da nossa vida onde tem essas ondas também. Então é muito interessante poder olhar e poder ver como é que a gente pode conversar com isso e entender que tem horas que é momento de se recolher, assim como lua, né? Então tem a lua minguante, a gente se recolhe um pouco. Então é interessante olhar para essa questão hormonal, que está muito dentro do feminino, né? Conversa muito com a gente. E aí trouxe a lua, que tem a ver com os nossos ciclos, né? Justamente, né? Ciclos menstruais. Então é muito interessante poder olhar para todas essas coisas que vão muito além do racional, que só quer, o ego só quer estar lá o tempo todo, uhul, mas como é que a gente vai podendo acolher sem achar que a gente vai conseguir ficar numa linha reta? Porque não existe a linha reta, né? Então, como é que eu vou podendo. Como é que eu vou podendo lidar comigo quando eu tô azeda, que eu não tô querendo ver ninguém, eu quero ficar pra dentro, eu tô quieta? Como é que eu faço com isso, uhum, né? E ao mesmo uhum. tempo, de repente, eu marquei uma coisa. É possível, de repente, eu avisar pra pessoa e falar: olha, não tô legal, vamos remarcar? Tem vezes que dá, tem vezes que não dá, né? Ou hoje eu tô chata, né? Quero ficar comigo mesma. Ou então, não, esse aqui tem que ir mesmo, não tem como desmarcar. E como é que eu vou fazer? E como é que eu vou me respeitando, inclusive, também, né? Porque não adianta forçar a botar um esparadrapo de cada lado aqui, que daqui a pouco eu tô querendo morder a pessoa, né? Essa negociação com o outro, ela é bem complexa. Eu, pela minha própria criação, né, nasci dentro da cultura japonesa, onde o outro sempre vem em primeiro lugar, isso é absolutamente é um valor ético, né? O outro é mais importante do que você, né? E, obviamente, eu, como com todo o meu multiculturalismo, por outro lado, tem Estados Unidos, tem Brasil, que é outra visão. Eu acho que a gente precisa navegar as duas coisas, na verdade, né? Eu acho que é sempre uma negociação, é sempre o senso comum. Eu acho que se você. Depende do grau de intimidade que você tem com as pessoas, né? Se você tá com a sua best, você pode falar, mano, não vai rolar, amiga. Vou te estapear hoje se a gente se encontrar. E rola. Agora, se é uma coisa de negócios que você marcou, pô, você tem que, né? E a gente tem essa capacidade, Sim. né? Vestir uma Como máscara, adultos. entrar na sua persona e vamos lá, né? Exatamente. Você coloca uma máscarazinha. Eu costumo dar esse exemplo quando eu estou fazendo minhas palestras de diversidade, né? Que o pessoal fala assim, sobre ser autêntico e tal. Você ser autêntico não quer dizer que você vai mostrar tudo que Ligar o você é para F pra todo todo mundo. mundo. Não, é Sim. que você vai mostrar tudo que você é para todo mundo. Que eu falo assim, se eu vejo uma criança, eu falo, bom dia, tudo bem? Você tá indo na aula de música, né? Eu não tô sendo falsa, mas é o que cabe com aquela criança. Sim. Isso também é autêntico, né? Então, assim, a gente vai adequando a nossa conduta diante de cada uma das situações. Eu acho que à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai querendo ser cada vez mais nós mesmas. E eu acho que há uma maneira verdadeira de estar dentro de um encontro de negócios, de trabalho, mesmo estando furiosa e com raiva, etc, etc, que eu acho que é assim, olha, eu estou comparecendo, o objetivo é esse, vou cumprir da melhor maneira possível, não vou estar esfuziante, porque não é minha verdade hoje, e a gente vai encontrando esse equilíbrio, né? Eu acho que isso é muito essa fase aqui, né, que eu tô agora. E tem sido mais desafiador, então, por exemplo, em situações de trabalho, de negócios, ou em casa, né? Com as pessoas mais próximas, enfim, família, amigos mais próximos. Onde você sente que tá mais. Ou depende também. Eu acho que é igualmente desafiador. Tá. Nos relacionamentos íntimos, nos relacionamentos de trabalho e nos meus relacionamentos comigo mesma, né? Porque realmente é um momento onde você questiona muito aonde que é a sua verdade
e aonde que você está vestindo uma máscara que já não te serve mais. Também tem muito isso, né? Tem máscaras que te servem em certas fases da sua vida e que depois você fala assim, gente, esse daí é um papel que já não me cabe mais. Né? E não é no sentido de ser agressiva, não é no sentido de impor a sua realidade, mas simplesmente porque com o passar do tempo, aquilo que te servia, aquela camiseta que te servia no ano passado já não te serve mais. Então, essa questão do passar do tempo, eu acho que é uma reflexão muito interessante. Eu acho que cada vez mais as mulheres estão abraçando esse processo com mais leveza, né? E no meu caso, assim, não vou dizer leveza, mas com uma certa curiosidade para ver onde é que isso vai levar. Uhum, uhum. E você tem renegociado as coisas em casa, por exemplo, marido, né? Com a parte de maternidade. Como é que tem sido? Muito, muito, o tempo todo. Tenho sim, porque eu acho Tá. que O marido chegou, acorda e fala: Quem é você hoje? Peraí, deixa eu só entender quem é hoje. coitado, ainda bem que ele é um santo. Eu considero que eu sou uma pessoa bem complexa, né? E até interessante que eu estar no meu segundo casamento, é, me considero uma pessoa muito, muito afortunada de ter sempre tido pessoas muito generosas do meu lado, mas que ambos fazem a mesma queixa. Hum, E aí, para mim, é interessante porque, assim, por exemplo, quando meu falecido marido fazia essas queixas, eu ficava muito brava. Aí hoje eu já falo assim, talvez tenha verdade aí. Se você tá falando que eu sou assim, tá. né? Então, você recebe inputs interessantes das pessoas que convivem mais com você. Mas eu acho que eu tô mesmo nessa fase de poder chegar em casa e falar, gente, é o seguinte, hoje eu não tô legal, certo? Não tô legal. Então, assim, eu vou cumprir o nosso combinado, mas eu vou cumprir com o mínimo de energia. É isso. Sempre vou comparecer às minhas responsabilidades, levar, trazer, né? Ter comida na geladeira, essas coisas. Eu acho que essa parte funcional na dinâmica familiar é uma parte importante. Porém, você não precisa fingir que você está super feliz de estar fazendo aquilo ali. Sim, Né? E eu acho que as pessoas que te amam, elas conseguem suportar isso. Mas vamos bater palma, porque você legal é muito mais legal. sim, sim. Você chata é chata, né? E esse é um lugar novo Hello? pra você, de poder trazer esse lugar de falar: olha, tô aqui, vou fazer. Mas é isso, eu vou fazer do jeito que tô podendo, de É poder. novo. É É novo. novo. É novo porque eu acho que eu tinha. Pode ser até que eu já fazia chata, mas eu tinha uma cobrança muito grande, né, em termos da minha conduta. E hoje em dia eu acho que eu posso executar as coisas sem performar um papel. Eu estou Uhum. executando a partir da minha consciência, que eu sou mãe, que eu sou esposa, né, que eu sou funcionária de uma escola, que eu tenho, né, o compromisso com os meus alunos, que me contratam, etc, etc. E que eu posso executar com responsabilidade, mas sem performar um papel, né, que não é necessário, na verdade, né? Que não Sim, é necessário, são coisas que você se impõe, né? Sei lá, professora, super alegre, super com energia. Você não precisa para você ensinar bem, né? Você pode vir com presença, você pode vir com verdade. E eu tenho testado isso, né? O que é comparecer com verdade é um pouco assustador no começo, mas você vai percebendo que as pessoas respondem, né? Porque quando você comparece com verdade, você comparece com presença também, né? E eu acho que a presença tem um outro tipo de força. sim, sim. Até porque isso, né? A gente tá em tempos onde se vende muita, muito layout, mas às vezes pouca substância, né? Pouca presença no final das contas, né? Poucas, assim, substância mesmo, né? Então, existe algo diferente, né? Mesmo que não haja um sorriso, né? Assim, uma coisa Exato, esfuziante, mas você sente que tem alguma coisa ali, né? Tem alguma coisa ali. Então, é um lugar muito de autenticidade mesmo. Poder estar a partir de um lugar que não seja esse soltando fogos de artifício ou com lindos sorrisos e paisagens, né? É, mas que tem uma qualidade realmente diferente, né? exatamente. Eu acho que é essa a busca,
por presença, né? Então eu acho que é, o processo de amadurecimento justamente ele traz essa capacidade de você ser verdadeira com você mesmo. Que eu acho que muitas vezes, na verdade Thaís, na real é o mais difícil. Cara, porque a gente mente pra caramba pra gente mesmo, Sim, sim, sim. Muito. né? O A tempo. gente mente muito. A gente mente muito pra gente mesmo. Então a gente fica bravo porque alguém mente pra gente, porque na verdade a gente mente pra gente, E aí, né? quando vem algumas coisas que dão uma sacudida na gente, não tem pra onde correr, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que e é isso que eu tô falando pra você do tempo, né? Quando você vê padrões repetidos, resultados repetidos, você fala, pô, eu tenho que começar a olhar pra mim, parar de apontar o dedo pra fora, porque é o mercado, porque as pessoas, porque não sei o quê, e fazer essa autorreflexão. Será que tem alguma coisa que eu posso Comigo. mudar? Será que tem alguma coisa que eu posso mudar? E como é que eu posso fazer isso? Com compaixão, com paciência, porque tudo na vida leva tempo, né? Isso é uma coisa que eu percebo assim, tudo aquilo que vale a pena leva tempo, Leva né? tempo. As coisas não são assim, TikTok, né? Você troca de vídeo e você troca a emoção. Não, aquelas coisas que realmente são importantes, elas vão. Você tem um plantio, né? E então eu acho que isso é um passo importante, né? Você, como é que eu vou comparecer com autenticidade, com verdade, com civilidade, né? Porque eu acho que nada nos dá uma carta branca para ser pessoas egoístas, rudes. Eu acho que nada justifica isso. Porém, com esse olhar, né, de o que é necessário e o que eu não preciso fazer. E aí você se torna uma pessoa um pouquinho mais essencial, né? E eu acho que isso é algo que vale muito. Uhum, uhum. Você sente que você tá vivendo um luto? Você tem essa sensação de alguma forma de estar se despedindo de algo? Ou é isso, né? Com saudosismo de algo? Tem essa sensação ou não vai para esse lugar? Eu nunca fui para esse lugar de Uhum. saudade. Isso é uma coisa que é bem interessante da minha personalidade. Eu tenho essa coisa de remoer coisas do passado, mas não essa coisa da melancolia, da saudade. Mas eu acho que é, eu definitivamente estou entrando para uma fase nova que eu não sei exatamente como é que é essa pessoa que vai emergir do outro lado. Mas eu percebo que existe mesmo uma movimentação muito violenta de placas tectônicas por debaixo da superfície do meu ser, que é essa coisa da pré-menopausa mesmo. Uhum, uhum, uhum. E tem algo, né? Aquelas perguntas, né? Meio filosóficas, assim, né? Muitas Ah, vezes eu adoro. Pode perguntar. tem aquela pergunta do tipo, tá, e o que que o seu eu do futuro diria pro seu eu do passado, né? Mas é, talvez eu vou te perguntar de uma outra forma, né? Talvez duas perguntas, né? O seu eu de hoje tem algo que diria para alguma fase anterior sua? E ao mesmo tempo, o seu eu de hoje tem alguma coisa, algum pedido, alguma mensagem colocada, como é que é, numa garrafa jogada no mar, para algum momento seu futuro? O que o meu eu de hoje diria para o meu eu do passado é para justamente abandonar as máscaras. Uhum, Eu acho que as máscaras, que quando elas são inconscientes, né, elas custam muito caro. E na verdade não precisa, né? Então eu acho que um chamado ainda maior para mais autenticidade, né? Não precisa criar uma persona para ser amada, né? A gente vai encontrar esse amor, a gente vai encontrar de diversas maneiras, seja no trabalho, seja dos amigos, de relacionamentos, é, a partir da nossa verdade. Então, confiar que você é o suficiente. Eu acho que isso é uma coisa que eu diria para o meu eu de alguns anos atrás. E uma mensagem que eu daria para o meu eu do futuro? Cara, aproveita. Aproveita que você ralou pra caralho pra chegar aqui. Eu sim. acho que é isso, Eu acho que é isso. Acho que existe dentro de mim um clamor, assim, por aproveitar cada vez mais a vida, né? E eu acho
que eu espero que esse meu eu futuro, né, uma vez que passar esse turbilhão, que é esse momento que eu estou vivendo agora, que quando essa maré acalmar mais, que eu possa realmente desfrutar das coisas pequenas da vida, né? Do chazinho que eu amo, né? Do sorriso, da voz das pessoas que são queridas para mim. Eu acho que conseguir viver mais a gratidão, sabe? Acho que é uma coisa que eu espero chegar nesse lugar, sabe? Uhum, uhum, uhum. E pra gente fechar, pra gente encerrar, Raika, tem alguma coisa que você deseja? Algum sonho atual, do passado? Quando você pensa, eu sei que é uma palavra talvez um pouco forte ou pesada, mas legado, né? Se você, assim, quando você se for deste mundo ou desta, sei lá, né, dessa realidade que a gente está hoje, tem alguma coisa que você, não necessariamente para ser lembrada, até pode ser, mas assim, que você gostaria de deixar, né? Alguma coisa. Te vem algo que você gostaria de deixar? Tem, eu acho que, como você mesmo falou, não do ponto de vista egoico, que eu quero que as pessoas lembrem de mim por causa disso, mas eu acho que uma coisa que traz muita alegria para minha alma é quando, através da música que flui através de mim, eu consigo proporcionar para as pessoas algo entre esse mundo e algum outro mundo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que realmente faz a minha vida valer a pena. É sentir que através daquilo que veio de mim, uma música, né, um momento, que aquilo serviu de ponte entre esse mundo que é extremamente denso e material com esse outro, esse outro âmbito que eu acredito, no qual eu acredito muito, um pouco mais sutil. Então, que através da música as pessoas possam ter esse vislumbre, eu acho que isso, nossa, é uma coisa que me traz muita felicidade. Legal. E tem muito a ver com o disco agora, né? É Tem exatamente muito a ver com o disco agora. Tem muito a ver com esse disco agora, que esse é fio, né? esse fio. Então eu acho que tudo é na hora certa, né? Nossa, muito, muito. Interessante, né, falar de fio, né? Porque é isso, né? Tem isso, né? Com fio, né? Com fé. Esse fio invisível que liga algo, né? E no final das contas a fé é isso, né? E confiar, né? É, Confio é muito isso. Confiar em algo, ter fé em algo e fé é isso, né? Se eu preciso ter fé, é porque não é palpável, é uma coisa que eu não sei explicar, mas é algo que eu só sei. mas é real, É real, exatamente. é real. Exatamente. E eu acho que a música, ela justamente ela serve esse lugar de fio, né? Por que a gente gosta tanto de ouvir música, né? Pô, de repente aquilo lá é um teletransporte, né? Você vai para alguma outra dimensão. Então, poder ocupar esse lugar desse fio temporário para as pessoas é um lugar assim de muita honra para mim que eu espero merecer esse lugar. Sim, um trabalho de tecelã no final das contas. Exato. Gratidão, gratidão pelo seu tempo, pela sua presença, pela sua verdade. E é isso, que isso traga, enfim, né, para quem sentir, né, de escutar, de ouvir, de ver, que possa chegar ali uma semente, uma informação, porque fizer sentido para cada um. Eu acho que é isso, né? São pequenas coisas que a gente vai plantando sem saber no que vai dar ou aonde vai chegar, mas que às vezes é uma frase, uma palavra, um olhar que ressoa em alguém e a pessoa fala, nossa, né, eu ouço isso de muitas pessoas às vezes, nossa, aquilo que você me falou lá atrás, às vezes eu nem lembro o que foi, a pessoa fala, mudou a minha vida, ou até hoje eu lembro, e eu penso, nossa, que bom, né? Que bom, né? Não, eu que te agradeço, Thaís. Eu gosto muito de você, assim, eu sabia que ia ser um papo super tranquilo, super relax, e também, assim, sem script, né? Eu acho que aqui também eu me coloquei para você, assim, de uma maneira muito verdadeira, porque eu acho que isso é importante. Então, te agradeço demais pela oportunidade de estar aqui, esse papo gostoso, e é isso, né? Eu espero que a gente vá Ixi, com essa vibração. tá bom, gratidão, Tá gratidão. bom?
Obrigada, meu querida. Beijo.